Saudações, queridos alunos! Novamente, saudações, queridos alunos, beleza? Meu nome é Alessandro Igas, estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. E hoje nós vamos estudar conjuntos numéricos na matéria. Então, bora lá, pessoal! Então é o seguinte, ó. Nós temos o seguinte. Conjuntos reais envolve vários conjuntos numéricos. Então nós vamos começar lá com os naturais. Então nós temos os naturais. Opa, deixa eu aumentar isso daqui. Então olha só, conjunto dos naturais é representado pelo N, tá? E o conjunto dos naturais são os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. O zero, para os matemáticos, não é considerado natural, apesar de que, em alguns livros, ele vem como natural, mas ele não é natural. Agora, o zero faz parte do conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, porque a letra Z é a inicial da palavra inteiros em alemão. Acho que é mais ou menos isso, tá? Então, continuando, porque os alemães têm muita contribuição alemã na matemática. Então, bora lá, continuando. Aqui, ó, vou colocar, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E segue infinitamente. Pra cá também segue infinitamente, tá, gente? Deixa eu apagar e começar de novo. Olha aqui, ó. Vem lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e segue para o infinito. Esse é o conjunto dos inteiros. Beleza? Certo, gente? Agora, nós temos outro conjunto, que é o conjunto dos racionais. O que são os racionais? São todos os números que podem ser escritos através de fração, como, por exemplo, 0,25 negativo, como, por exemplo, 0,999 infinitamente, negativo ou positivo. Que mais? Outro número, 3 quartos, que é uma fração, 50/9, que é outra fração. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração é chamado de números racionais. Então nós temos aqui, ó, esses que são os naturais. O de baixo que são os inteiros. E esses que são os racionais. Beleza, sala? Então é isso daí. Agora nós vamos para outro conjunto, que são os irracionais. São números que não podem ser escritos, em forma de fração. Qual é o número que não pode ser escrito em forma de fração? Menos raiz de 2. Não existe uma fração que escreva menos raiz de 2. Outra, raiz de 3. Outro, o número π. E existem vários outros. Raiz de 17. Ou 2 raiz de 2. Certo? Existem vários números. Esses são chamados de irracionais. Por exemplo, aqui, ó. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Mas depois do 4 tem tantos números e de uma forma caótica que não tem padrão, não posso prever o próximo número sem calculá-lo, certo? Então por isso que é chamado de irracional.
Ó, o raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Depois do 7, existe uma caosidade de números aí seguindo o 7, que eu não tenho como provar, eu não consigo ter uma sequência lógica em cima disso. É muito caótico, não vai aparecendo sem calcular, sem ter a noção de cálculo para saber qual casa eu tô e qual casa eu vou, eu não consigo saber qual número é. Por isso que é chamado de irracionais. O π também. O π é aproximadamente 3,1, 3,14, né? O π é a circunferência dividido pelo diâmetro, tá certo? Ou seja, se eu pegar a circunferência e dividir por um diâmetro, eu vou ter esse número, que também é totalmente caótico. Por isso que eles são chamados de números racionais, tá? E os reais? Os reais é tudo isso daí. Imagina que os naturais estejam aqui. Depois dos naturais, nós temos os inteiros aqui. Depois dos inteiros, nós temos os irracionais. Aliás, desculpa, os racionais aqui. Separadamente, num grupo, nós vamos ter os irracionais. E tudo isso que nós chamamos de reais. Certo? Esses são os conjuntos numéricos. Lá no ensino médio tem outro conjuntinho aí que vocês vão aprender, que são conjuntos complexos. Mas não é agora não, calma. Deixa para quando chegar, tá? Então, o conjunto do complexo é outro conjunto que engloba mais ainda. Ou seja, o conjunto do complexo engloba todo esse conjunto aí dos reais, tá? É um outro horizonte, é um outro continente a ser explorado. Então, deixa ele para lá e vamos nesse caso aqui. Então, por exemplo, olha só. Vamos supor que eu queira colocar o raiz de 2 na reta numérica real. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho uma reta real aqui. Essa seria a reta real. Se eu colocar o 0 no meio, colocar aqui 1 e aqui 2 negativo. 1 aqui e aqui 2 positivo. Onde exatamente ficaria o raiz de 2? Raiz de 2 não é aproximadamente 1,4? Se o raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 2, né? Ele vai estar mais ou menos aqui, raiz de 2. E se eu quisesse pôr o π? Onde que ficaria o π na reta numérica? Em salinha? Então, olha só. Se eu coloco uma reta numérica de cá, essa reta numérica seria 0 aqui, 1 aqui, 2, 3, 4. Para trás a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Onde que ficaria o π? O π, como eu mostrei aqui para vocês, ó, é 3,14. Então, o π sendo 3,14 aproximadamente, então ele estaria aproximadamente aqui, ó, 3,1. Tá? Aproximadamente nesse cantinho aqui, ó, que é o π. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Suponhamos que eu tenha a fração 10 dividido por 3. Onde que caberia o 10 dividido por 3 na reta numérica? 10 terços é a mesma coisa que 10 dividido por 3. E 10 dividido por 3 é... Peraí, deixa eu colocar. Aqui vai ser o 0, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. 10 dividido por 3, 10 dividido por 3, dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Coloca a vírgula e o 0. 10, quantos 3 tem? 3.
dá 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Coloco 0, dá 3, 0, 1, dá 3, sobra 1, 0, dá 3, e assim infinitamente. Isso daqui é a mesma coisa que 3,3333, infinitamente. Então eu posso colocar ele mais, ó, o 3,5 seria mais ou menos aqui. Então 3,333 seria mais ou menos aqui, ó, 10 terços. Então isso daí, sala, olha só. Abaixo aí dessa aula, eu vou colocar alguns exercícios lá no Google Forms para vocês poderem fazer, beleza? Certinho? Então, por hoje, essa aula termina por aqui. Então, amanhã nós continuamos com o mesmo conteúdo, mas antes, não se esqueçam de fazer os exercícios para a próxima aula, beleza? Espero ter ajudado. Então, até mais e tchau, tchau! Até a próxima!